Os Estados Unidos são famosos por suas bem-sucedidas expansões territoriais. Por exemplo, em 1803, adquiriram a Louisiana da França por uma quantia de 15 milhões de dólares. Contudo, a extensão original da Louisiana era consideravelmente maior do que a área atual. Esse território abrange cerca de 23% do território atual dos Estados Unidos. Outra aquisição notável foi o Alasca, comprado da Rússia por apenas 7,2 milhões de dólares. Além desses casos, houve outras aquisições, sendo a tentativa mais recente durante a administração de Donald Trump, que expressou interesse em adquirir a maior ilha do mundo, a Groenlândia. Diante disso, surgem algumas indagações. O que torna essa ilha coberta de gelo tão especial? Quais foram as 4 ocasiões em que os Estados Unidos tentaram comprar a Groenlândia e qual é o valor estimado da maior ilha do mundo? Para responder essas perguntas e tantas outras no canal, contamos com sua ajuda. Então deixe seu like e inscrição e nos ajude a divulgar o conteúdo. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. A Groenlândia é muito grande, é ligeiramente maior do que o México, mas tem em sua característica 80% de seu território permanentemente coberto por gelo. A Groenlândia é a maior ilha do mundo e, se fosse um país, seria o 12º maior do planeta. A Groenlândia é uma região autônoma da Dinamarca, possui sua própria bandeira, governantes e parlamento. Aproximadamente 57 mil habitantes residem nessa ilha, onde suas atividades principais incluem pesca e caça de ursos polares, focas e baleias. A Groenlândia, por sua vez, parecia ser um lugar remoto e desconhecido para muitos após o término da Guerra Fria. Entretanto, nos últimos anos, países como os Estados Unidos, Rússia e China têm aumentado seu interesse nessa região ártica, impulsionando sua influência na Groenlândia e nos arredores. Há 3 motivos que conferem à ilha um valor estratégico significativo. Primeiramente, com o gradual derretimento do gelo no Ártico, novas rotas marítimas podem se abrir, conectando a América do Norte com a Rússia e a Europa, tornando a Groenlândia uma potencial área de abastecimento para navios nessas novas rotas. Em segundo lugar, espera-se que o derretimento do gelo revele vastos recursos naturais, como petróleo e minérios raros, essenciais para a produção de uma variedade de dispositivos tecnológicos. Por último, mas não menos importante, a Groenlândia é vista como um ponto estratégico para monitorar as atividades da Rússia no Ártico. O presidente russo Vladimir Putin anunciou em 2020 um ambicioso plano de 15 anos para aumentar a presença russa na região, visando expandir a produção de petróleo e melhorar a infraestrutura de transporte, dado a significativa extensão territorial russa no Ártico. O país já instalou novas bases militares e está construindo quebradores de gelos de combate. Foram instalados radares e tropas de elite estão sendo enviadas para treinar nessa área de extremo frio. A Groenlândia é um território autônomo, mas permanece dependente da Dinamarca. E embora os Estados Unidos controlem sua defesa externa, os Estados Unidos não podem aumentar sua presença militar sem a aprovação da Dinamarca e da Groenlândia. Portanto, comprar a ilha daria aos Estados Unidos a liberdade de instalar mais bases militares sem restrições e, assim, manter um olhar mais próximo sobre a Rússia. Além disso, logicamente, dá-lhes a possibilidade de investir na exploração dos recursos naturais que se estima serem abundantes na Groenlândia. Esta não é a primeira vez que os Estados Unidos veem esta ilha como um ponto-chave para superar a Rússia no campo geopolítico ou para obter recursos naturais. Em 1867, o secretário de Estado dos Estados Unidos, William Seward, o mesmo homem que negociou a compra do Alasca no mesmo ano, também considerou a ideia de comprar a Groenlândia. Isso foi depois de receber um relatório sobre os potenciais recursos naturais, não apenas da Groenlândia, mas também da Islândia. No entanto, o secretário de Estado não fez nenhuma oferta formal ao reino da Dinamarca. A segunda tentativa ocorreu em 1910. Não foi uma tentativa de compra, mas de troca. A oferta era obter a Groenlândia e as Índias Ocidentais dinamarquesas
dinamarquesas e a Dinamarca receberia a ilha filipina de Mindanao em troca. Mas esse acordo também não aconteceu, embora anos depois, em 1916, a Dinamarca tenha vendido as Índias Ocidentais para os Estados Unidos, que hoje são conhecidas como Ilhas Virgens. A terceira tentativa foi após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra começou, a Dinamarca foi invadida pela Alemanha. E como a Groenlândia fazia parte da Dinamarca, os Estados Unidos temiam que a Alemanha invadisse essa ilha ártica. Então, em 1941, um tratado foi assinado no qual o governo dinamarquês autorizava os Estados Unidos a instalar bases militares na ilha. Foi em 1946, após o fim da guerra, que os americanos fizeram 3 ofertas, no contexto da suposição de que a Groenlândia era totalmente inútil para a Dinamarca. Uma oferta era alugar as bases militares existentes na ilha por 99 anos. Outra era que os Estados Unidos assumiriam total responsabilidade pela defesa da ilha, e a terceira era comprar a ilha por 100 milhões de dólares em barras de ouro. Mas neste caso, como nos anteriores, nenhum acordo concreto foi alcançado. E a quarta tentativa, a mais recente, de adquirir a Groenlândia aconteceu durante o mandato de Donald Trump. Embora muitos tenham encarado a proposta como uma piada, a primeira-ministra da Dinamarca respondeu abertamente, indicando que estava disposta a discutir um aumento da presença militar dos Estados Unidos na ilha. Contudo, ela não mencionou um valor específico, levantando a questão sobre o verdadeiro valor da maior ilha do mundo. Estimar o preço da Groenlândia é uma tarefa desafiadora, dado sua população reduzida de cerca de 57 mil habitantes, sua infraestrutura limitada além de Nuuk, a capital, e uma economia relativamente pequena, em torno de 2 bilhões de dólares. Apesar disso, a ilha é rica em materiais e possivelmente possui grandes reservas de petróleo. Diversos métodos foram propostos para estimar o valor da Groenlândia. Uma abordagem comparativa sugere equipará-la a territórios semelhantes vendidos anteriormente, como o Alasca, adquirido por 7,2 milhões de dólares, o que equivaleria a aproximadamente 130 milhões de dólares hoje. Considerando que a Groenlândia é 1,5 vezes maior do que o Alasca, esse método sugere um valor de 195 milhões de dólares. No entanto, esse montante parece subestimar o valor estratégico da ilha. Outra abordagem é tratá-la como uma empresa e calcular seu valor com base no índice preço sobre lucro, usando os lucros anuais estimados da Groenlândia, cerca de 2 bilhões de dólares, e o índice preço-lucro das 500 empresas do índice S&P, que é em média 21,3. Dessa forma, chega-se a um valor de 42,6 bilhões de dólares. Esse número parece estar mais próximo ao seu real. No entanto, dada a importância estratégica da ilha e o interesse de compradores potenciais, é provável que seu valor real seja ainda muito maior. Em conclusão, estimar o preço da Groenlândia é uma tarefa complexa e especulativa. No entanto, é claro que por enquanto a Groenlândia não está à venda, conforme declarado pela própria ilha e pela Dinamarca. O interesse global no Ártico, especialmente por parte da Rússia e dos Estados Unidos, continuará a crescer nos próximos anos. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça do like e também de sua inscrição. O interesse pelo Ártico tem sido tema nos últimos meses. Dessa forma, está aparecendo um vídeo que fizemos a respeito do porquê as grandes potências têm tanto interesse nesse grande bloco de gelo. Clique nele e te espero lá.